pode caracterizar ou conceituar um impacto ambiental como qualquer tipo de fenômeno que altere no equilíbrio dinâmico do ecossistema. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que qualquer tipo de fenômeno, qualquer coisa que aconteça, qualquer tipo de interferência que atrapalhe o equilíbrio do ecossistema, ou seja, as interrelações entre os seres vivos e os fatores não vivos, ou seja, os fatores bióticos dos seres vivos e os fatores abióticos, ou seja, a relação entre esses fatores, então, as plantas, os animais, as bactérias, os fungos, com os fatores que não têm vida, né? A água, a temperatura. Então, qualquer tipo de interferência nessa dinâmica dessa relação, a gente classifica como um impacto ambiental, certo? Então, os impactos ambientais, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser impactos naturais, ou seja, impactos que acontecem a partir de fenômenos da natureza. Então, por exemplo, uma tempestade, cai um raio em uma região de floresta, de mata, e causa um incêndio. Então, esse incêndio ele vai deliberar um desequilíbrio na dinâmica daquele ambiente. Então aí vai ser classificado como um impacto ambiental. Mas esse impacto ele é natural. Por quê? Porque ele aconteceu por um fenômeno da natureza. Ele não aconteceu pela interferência direta ou indireta do ser humano. Então, por exemplo, fenômenos como furacões, terremotos, que são fenômenos naturais que não podem ser previstos. Então eles vão gerar impactos e esses impactos são classificados como naturais. Então, você vai ter uma interferência no equilíbrio dinâmico do ambiente e esse equilíbrio, essa interferência é causada por um fenômeno natural. Então, a gente diz que isso é um impacto natural. Geralmente, os impactos naturais, até aqueles de grande magnitude, a interferência no equilíbrio dinâmico dos ecossistemas, dos ambientes, às vezes não é tão grande. Ou seja, o ambiente ele consegue se regenerar daquele impacto e voltar ao seu estado de normalidade, vamos dizer assim, ou de naturalidade, de uma maneira mais rápida, né? Então o tempo de resiliência do ambiente, ou seja, o tempo de recuperação do ambiente pós-impacto é mais rápido. O que é diferente dos impactos que são aqueles outros que a gente chama de impactos antrópicos. O que são impactos antrópicos? Impactos antrópicos são impactos que são de ordem de influência do ser humano, seja direto ou indiretamente, ou seja uma alteração no equilíbrio dinâmico do ambiente com uma atividade direta do ser humano, por exemplo, um desmatamento, uma queimada, ou alguma atividade indireta, ou seja, você pode ter a contaminação de uma reserva de água, mas não necessariamente porque o ser humano foi lá e jogou algum poluente, ou seja, alguma substância que danificou ou interferiu no equilíbrio dinâmico de uma lagoa. Às vezes aquela substância era utilizada em uma determinada área e acabou por chuva, pelo vento, qualquer coisa, sendo transportada para aquele outro ambiente. Ou então, por exemplo, a pessoa faz o desmatamento de uma área, então você tem um impacto direto sobre a morte daquelas plantas e de animais que viviam dela, e secundariamente, por exemplo, pela exposição do solo. Quando você retira as plantas, a insolação, ou seja, a luz do sol atinge o solo com maior impacto e acaba danificando e empobrecendo o solo. Então esse seria um impacto indireto, mas não deixaria de ser, todos esses casos são classificados como impactos antrópicos ou impactos de ordem humana, né? Então esse antrópico significa que é do ser humano. Então quando o ser humano ele causa um impacto, ou seja, um desequilíbrio no ambiente, na dinâmica, no equilíbrio dinâmico no ecossistema do ambiente natural, a gente diz que esse impacto é antrópico. Geralmente os impactos antrópicos eles causam maior dano ao ambiente e mais que isso, né, eles fazem com que geralmente o ambiente ele tenha um tempo de recuperação, ou seja, uma dificuldade no seu processo de resiliência, no seu processo de recuperação natural para um estado de equilíbrio dinâmico que seja ou tenha sido igual ao anterior impacto. Então a gente vai ter esses dois tipos de impactos: antrópicos, de natureza humana, impactos naturais, de natureza natural, ou seja, de origem de fenômenos naturais. Que uma observação importante para fazer é que algumas vezes a atividade humana ela acarreta em um aumento de impactos de ordem natural. Por exemplo, no processo de emissão de gases do efeito estufa.
ou seja, a atividade industrial, ou nossas atividades do dia a dia, acabam, por exemplo, carros, indústria, queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo, você acaba emitindo uma grande quantidade de gases do efeito estufa, o que acarreta no aceleramento do processo de aquecimento global, ou seja, o processo de aumento da temperatura do planeta. Então, esse aumento da temperatura no planeta que pode acarretar em tempestades fora de época, grandes chuvas, grandes inundações, aumento de ciclones, furacões. Então, esses furacões, essas tempestades são impactos naturais, mas eles são intensificados pela atividade humana na emissão de gases de efeito estufa. Então, alguns impactos naturais que não teriam danos tão grandes ao equilíbrio dinâmico da natureza, eles podem ser intensificados por atividades humanas, ou seja, uma atividade do ser humano que aumenta a potência, ou seja, a força de impactos naturais que aconteceriam por fenômenos da natureza propriamente dito, mas que se amplificam, ou seja, ficam maiores, mais fortes, causam mais danos. E aí, quando eu estou falando que causa mais danos à natureza, causa mais danos à nossa vida também, né? Porque nós fazemos parte do ambiente natural, ou seja, a gente vive no planeta, a gente divide o planeta com outras espécies de seres vivos, e se a gente tem atividades que causam impacto ao ambiente, aos demais seres vivos, também causa impacto na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque para tudo que a gente consome, para tudo que a gente tem no nosso dia a dia, desde uma coisa simples como uma pilha do controle remoto, ao alimento que chega nas nossas casas, que a gente come, as roupas que a gente veste, aos produtos de higiene básica que a gente utiliza, ao celular que a gente vive grudado, que a gente tem, para construir tudo isso, ou para produzir tudo isso, é necessário retirar recursos da natureza, certo? Boa parte dos recursos, apesar dos processos de reciclagem, de reaproveitamento, boa parte desses recursos eles são extraídos da natureza para produzir. Então, minérios de diversas origens, ferro, alumínio, zinco, ou seja, tudo ele é extraído. Então, os recursos para construir tudo que a gente consome no nosso dia a dia, ele vai ser extraído da natureza, certo? E aí o que a gente tem hoje em dia a partir das publicações científicas e das observações de uma série de institutos de pesquisa pelo mundo, é o que a gente vem observando que, principalmente a partir do processo da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, da primeira Revolução Industrial, das outras revoluções industriais, e da ocupação do ser humano cada vez mais na natureza, e principalmente do avanço do sistema econômico capitalista, a gente vê que a gente tem uma maior demanda de consumo, de produção, de necessidades impostas, né, a todos nós, e isso faz com que nosso impacto, nossa existência no planeta, na natureza, ela acaba forçando uma pressão cada vez maior sobre os recursos naturais. Por que eu falo isso? Porque todos os recursos naturais que existem no planeta, eles são limitados, ou seja, eles têm fim. Então, desde os peixes que se pesca nos mares, rios, para nossa alimentação, aos minérios que são extraídos para fazer bateria para celular, todos esses recursos eles são limitados, eles são finitos. Então, quanto mais você extrai, menos você vai ter no planeta. E ao mesmo tempo que quanto mais você produz, mais resíduos, mais rejeitos, ou seja, mais lixo você produz, mais descarte de produtos você vai ter. Então, todos esses impactos, eles vão suprimir cada vez mais a demanda do planeta de um processo de tempo para ele se recuperar, para os ciclos biogeoquímicos, ou seja, o ciclo da água, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, ou seja, o ciclo dos elementos químicos que vão servir de recursos para a nossa vida e para a produção dos nossos bens de consumo e para a vida dos outros seres vivos, eles vão ficando cada vez mais limitados, e essa produção em excesso, ou seja, esse modo de vida moderno, ele vai tornando mais difícil o planeta suportar esse tipo de produção. Então,
Por mais que a gente tenha um desenvolvimento tecnológico cada vez maior e que facilite nossa vida, agora, por exemplo, vocês estão assistindo essa videoaula e ela só é possível pelo desenvolvimento tecnológico, pelo desenvolvimento da comunicação, pelo desenvolvimento da tecnologia da informação, que possibilita, mesmo em quarentena, a gente continuar discutindo os conteúdos didáticos. Por outro lado, esse excesso de produção de bens de consumo ele vai gerar muito descarte, muito lixo, por exemplo. Então, principalmente lixo eletrônico, ou seja, que demora milhares e milhares de anos para se degradar no ambiente. Então, a gente, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento da sociedade moderna ela é importante em uma série de aspectos. Por exemplo, tecnologia para tratar doenças, para conseguir vacinas, para tratamento de saúde a muitas pessoas é possível graças ao desenvolvimento tecnológico e ao desenvolvimento da sociedade moderna. Mas em contrapartida a gente tem esses outros problemas, porque os recursos da natureza que possibilitam a gente produzir bens de consumo, produzir medicamentos, produzir instrumentos que facilitem nossa vida, eles também carecem dessa problemática, né? Do excesso de lixo que é produzido, do excesso de dano que a gente causa ao ambiente. Então todos esses aspectos eles são muito importantes para a gente salientar. Tão importantes que mais ou menos não, em 1987 na ONU, num painel sobre o meio ambiente, discutiu-se após essa percepção do pouco do que eu pincelei aqui para vocês desses aspectos de desenvolvimento da sociedade moderna, é a importância de alinhar o processo econômico, ou seja, o processo de desenvolvimento da economia, do desenvolvimento das sociedades, né, com o bem-estar da natureza, que consequentemente é o nosso bem-estar, né? Então lá em 1987 a ONU eles fizeram um painel sobre o meio ambiente e eles conceituaram um termozinho que é o que a gente chama do processo do desenvolvimento sustentável. Certo? O que é essa ideia desse desenvolvimento sustentável? Na verdade é um princípio, um conceito de um modo de produção diferente. Muitas vezes se confunde a ideia de desenvolvimento sustentável com a ideia do não desenvolvimento. Então tem muitas pessoas que acham que quando se fala de desenvolvimento sustentável, está falando de parar a economia, de parar o desenvolvimento, de não produzir novas tecnologias, o que isso é uma falácia, né? Isso é um discurso que ele é falso. Na realidade, o que esse conceito lá desenvolvido na ONU por diversas entidades, cientistas, pesquisadores, é a ideia de que a gente consiga se desenvolver, ou seja, desenvolver a economia, desenvolver a tecnologia de informação, da comunicação, mas que esse desenvolvimento econômico e tecnológico, ele não pode suprimir as necessidades das futuras gerações. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode, na geração atual que a gente tem, por exemplo, utilizar recursos, que esses recursos eles acabem e que próximas gerações, ou seja, a geração de vocês, ou a geração dos filhos de vocês ou dos netos de vocês, não tenham mais aqueles recursos. Ou seja, a ideia do desenvolvimento sustentável é que tudo que a gente tem hoje em dia, acesso à água potável, gratuita, saneamento básico, alimentos de qualidade, tecnologia de informação, acesso a medicamentos seguros e de qualidade, uma saúde pública, gratuita e de qualidade, que todas as próximas gerações elas tenham isso. Então a gente não pode, em troca de um desenvolvimento econômico acelerado, a gente perder por completo a gente suprimir as necessidades das gerações futuras. Então o desenvolvimento sustentável ele alinha buscar formas em que a gente desenvolva a economia e as tecnologias com o bem-estar social das nossas gerações e das futuras gerações. Além disso, também elencar a proteção dos ambientes naturais, por dois sentidos. Um, para proteger a vida natural, e dois, proteger os recursos naturais que vão ser utilizados para a produção dos bens de consumo e dos bens de tratamento e por aí vai para a gente. Então o conceito de desenvolvimento sustentável é isso. Ele não é uma coisa em detrimento da outra, ou seja, não é parar o desenvolvimento econômico para proteger a natureza e nem
desenvolver a economia e esquecer da natureza. É buscar novas formas de produção, novas formas de pensamento, novas formas de consumir, ou seja, repensar as necessidades de consumo, ou seja, o que a gente realmente precisa de verdade, o que a gente talvez não precise tanto assim. Então a gente precisaria alinhar essas duas coisas, desenvolvimento econômico, mais a proteção dos recursos naturais e da natureza, e que tudo isso possibilite um bem-estar social para as futuras gerações, ou seja, que as futuras gerações tenham acesso às mesmas condições que a gente. Ou seja, a gente não, o desenvolvimento sustentável, ele defende o quê? Que daqui a uma, duas gerações, ou seja, os filhos de vocês, os netos de vocês, por exemplo, não tenham acesso à água potável de forma gratuita, entre aspas, ou seja, água encanada, que as pessoas só vão, você vai morar numa casa e você só vai ter direito a água encanada se você pagar a alguma empresa, sei lá, por exemplo, a Coca-Cola, para ter acesso à água, certo? Então, ou que você só tenha direito a acesso, sei lá, de 10 litros de água por dia e depois disso é cortado. Hoje em dia a gente não vive dessa forma. Apesar de ter muitas pessoas, principalmente nas periferias das grandes cidades, que praticamente não têm acesso à água potável de qualidade. A gente vai discutir isso mais para frente quando a gente for falar sobre essas questões que envolvem saneamento básico e saúde humana, que está bem relacionado a isso. Então essa é a ideia que foi cunhado lá atrás do que seria o desenvolvimento sustentável, certo? Ou seja, alinhar o desenvolvimento econômico, mais a proteção da natureza e a garantia da proteção dos recursos naturais e a garantia que esses recursos naturais e que essa qualidade de vida que a gente tenha seja igual ou melhor para as futuras gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos e assim, assim de forma seguida, certo? Então esse é um pouquinho das noções que são necessárias para a gente entender isso. E aí, com essa ideia do desenvolvimento sustentável, a gente tem duas noções principais para poder discutir de que forma a gente pode proteger os recursos naturais, as fontes de alimentos, as fontes de matéria-prima para a produção de outros bens de consumo e por aí vai. Ou seja, o que a gente pode fazer? Então, a ciência ela defende principalmente dois tipos de métodos para a gente conseguir proteger ambientes naturais, recursos naturais e serviços naturais que o ambiente e os ecossistemas prestam para a gente. Então ele tem dois métodos diferentes, são parecidos, né, mas eles são ao mesmo tempo diferentes. Um que é a noção e o conceito de preservação e o outro que é a noção e o conceito de conservação. Certo? Parecem ser palavras sinônimas, mas na prática elas têm algumas diferenças básicas. A primeira diferença é o conceito de preservação. O que ele fala? Quando você diz que um governo ou algum país, né, um governo estadual, federal, eles identificam alguma área natural, de ambiente natural, que tem recursos que são importantes para serem protegidos, e eles determinam que eles vão utilizar o método de preservação. O que é que significa ele dizer, essa determinada área que vai ser preservada, ou seja, vai ter a preservação? Significa dizer que aquela área ela vai ser 100% protegida, ou seja, aquela determinada área vai ser demarcada e ela não vai poder ser acessada sem nenhum tipo de autorização especial. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que as pessoas elas não podem entrar naquela área, por exemplo, para extrair madeira, se for, por exemplo, uma área de rio, para pescar, para passear, tomar banho, nada. A noção de preservação é uma noção de proteção integral daquela determinada área, ou seja, aquela área, aquele ambiente natural, ele não pode ser acessado e os recursos que estão contidos nele, que existem dentro deles, não podem ser extraídos de forma nenhuma. Essa é a noção de preservar, essa é a noção de preservação, ou seja, aquele ambiente ele fica completamente restrito ao acesso e à utilização dos seus recursos. Ele só pode ser acessado por autorização dos governos, né? Então, se por exemplo for uma área de preservação estadual, só pode ser aquela região só pode ser acessada com autorização do governo estadual, e aí às vezes pode ser acessada para fins de pesquisa, né? Então pesquisadores, cientistas entrar naquela área para estudar, para saber as espécies que existem ali, os recursos que existem ali, quais serviços aquela região presta, né? Ou seja, se é uma região
de nascimento de um rio bastante importante que se retira água para abastecer casas, cidades. Então, essa é a noção de preservação. Certo? A noção de conservação, ela também visa proteger uma determinada área, ou seja, quando você determina a conservação de uma área, você visa proteger os recursos naturais daquela área, proteger a vida daquela área, mas ela pode ter o uso sustentável dos seus recursos. Isso quer dizer o quê? Que de forma regulada, as pessoas podem acessar aquela área e elas podem extrair seus recursos. Então, por exemplo, se você tem uma área conservada, uma área de conservação ambiental, significa dizer que então, por exemplo, se for em um rio, significa dizer que alguns pescadores comunitários eles podem acessar aquela área, eles podem fazer seu pescado, ou seja, pescar os peixes, as marisqueiras, né, catar lá os moluscozinhos, os mariscos, mas de forma sustentável, ou seja, não pode ser uma pesca predatória, ou seja, uma pesca passar lá um barco com rede de arrasto e tirar boa parte dos peixes que estão naquela região, não pode, né? Você tem uma quantidade de peixes que você pode pescar naquela área, você tem uma quantidade de mariscos que você pode coletar naquela área, X quilos. Vamos supor, isso aí é tudo regulado. As pessoas podem visitar essa área para fazer ecoturismo, visitar, né, e fazer trilhas, mas não podem extrair de forma desregulada. Ou seja, algumas pessoas elas podem acessar as áreas conservadas para poder extrair recursos para a sua subsistência, ou seja, para a sua renda, para a sua sobrevivência, mas é limitado, certo? Você não pode fazer isso, ir lá e pescar, ir lá e cortar madeira de forma desordenada. Então essas são as diferenças. Ambos os mecanismos, ambos os métodos, eles servem para proteger ambientes naturais, ecossistemas, biomas, ecótonos, ou seja, ambientes de transição. Aí vai do interesse público em fazer essas preservações ou privado, né? Tem algumas pessoas que têm dentro de suas propriedades áreas de preservação ou conservação. Então ambos os métodos eles visam a proteção dos ambientes naturais, mas tem essa diferençazinha, certo? Enquanto na preservação ela é restritiva, ou seja, ninguém pode extrair nenhum tipo de recurso natural, o acesso é completamente controlado, regulado, você não pode entrar, vou passear aqui nessa área de preservação sem nenhum tipo de autorização de algum instituto ou algum órgão de controle de proteção da natureza, como o IBAMA ou o Instituto Chico Mendes, no caso aqui do Brasil, né? Já ambientes de conservação não, as pessoas podem fazer o uso sustentável dos recursos daquele ambiente, certo? Seja para extrair alimento, extrair produtos que, por exemplo, a árvore seringueira aqui na Amazônia. Então as pessoas vão lá e extraem da seringueira o líquido para produzir a borracha, por exemplo. Lá então tem áreas de conservação na Amazônia em que as pessoas podem fazer esse tipo de acesso. Se forem áreas de preservação, não. Nem isso você pode fazer. Nem áreas de preservação você não pode nem fazer uso sustentável, certo? Você não pode extrair absolutamente nada. Então a noção de preservar é de proteção integral 100%, nada pode ser tocado ali, e a noção de área de conservação é essa, que você pode fazer uso sustentável, ecotrilhas, por aí vai, certo? Então esses dois métodos eles são importantes para ajudar a proteger determinadas áreas que têm algum valor econômico, valor natural ou algum valor de serviço natural que aquele ambiente vai servir para a gente, né? Então áreas de nascentes de rios, áreas de recife de coral, que tem aqui, se a gente não tem grandes recifes de corais, mas por exemplo tem a área de proteção de preservação de abrolhos, né? Ele é uma área que é preservada, ou seja, ninguém pode acessar lá para pescar, para nada, né? Tem os peixes, tem os corais lá, mas ninguém pode acessar porque é uma área que é preservada. Mas ela é tão importante porque o excesso de peixes que vivem naquela área protegida, ele é tão bem protegido que ele acaba transbordando para as áreas que não são preservadas, ou seja, os peixes eles se reproduzem de tal maneira nessa região de abrolhos que o excesso de peixes que vivem naquele local, eles vão para outros lugares e acaba servindo como um produto de pesca de diversas comunidades pesqueiras, né? Ou seja, você preserva aquela área lá de abrolhos completamente, porque ali é uma grande área de reprodução de peixes, e peixes de importância econômica. Então, como essa área onde eles se reproduzem é 100% protegida, ou seja, preservada,
ninguém pode acessar lá, então os peixes eles podem se reproduzir de 100%, né? Ou seja, sem nenhum tipo de interferência do ser humano. E aí, como isso acontece de forma bem protegida, você consegue, quando esses peixes eles saem dessa área de preservação, eles acabam aumentando os recursos pesqueiros para os pescadores que não vão acessar essa área. Então não são apenas métodos que a gente utiliza só para proteger a natureza e proteger. A gente protege, preserva e conserva essas áreas naturais, porque quando você faz isso, você acaba ajudando na nossa própria vida, ou seja, nos próprios recursos naturais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender. Esse foi o primeiro momento aqui de videoaula da gente, para a gente poder lembrar alguns conceitos, para poder entrar nos impactos naturais propriamente ditos, certo? Aqui ao final eu vou deixar meu e-mail e meu Instagram, porque se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma sugestão de algum conceito, vocês mandam para mim, ou pelo e-mail ou pelo Instagram. Se não tiver e-mail, vocês podem falar com seu pai, irmã mais velha, se vocês tiverem e-mail, para mandar um e-mail com as dúvidas. A gente vai disponibilizar também uma série de listas de exercícios para vocês fazerem, e se vocês tiverem dúvidas nesses exercícios também, vocês me mandam as dúvidas, que eu tiro as dúvidas. Se forem muitas dúvidas, aí eu faço um vídeo só para comentar todas as dúvidas. Se não forem tantas as dúvidas, aí eu vou aos poucos respondendo individualmente para vocês, certo? Mas não deixem de assistir os vídeos e não deixem de fazer as atividades complementares que vão nos auxiliar a identificar o grau de aprendizagem que vocês estão tendo nos conteúdos que a gente está passando, certo? Então, por enquanto é isso. Lave suas mãos, cuide-se bem e até a próxima aula.